As circunstâncias do nascimento estão além do controle das pessoas, determinando se nascem em um país privilegiado ou em lugares desafiadores. A questão central é como definimos um país vantajoso e a felicidade dentro de suas fronteiras. A ideia de uma nação com recursos naturais abundantes, como o petróleo jorrando, é atrativa. Curiosamente, a Venezuela se encaixa nesse perfil, sendo o país com a maior reserva comprovada de petróleo do mundo. No entanto, enfrenta agitações políticas e uma hiperinflação que afeta o poder de compra. Hoje, a Venezuela demonstra algum progresso econômico em relação aos últimos 3 anos. Localizada no extremo norte da América do Sul, faz fronteira com a Amazônia ao sul, a Guiana a leste, a Colômbia a oeste e o Mar do Caribe ao norte. Em termos de tamanho geográfico, a Venezuela é consideravelmente vasta, superando muitos. Tá vendo esses resultados aqui? Isso foi trabalhando apenas 5 horas por dia no conforto do meu lar, sem dar satisfação para chefe chato e pegar trânsito caótico que suga a sua alma. Mas lembrando que isso não se trata de facilidade, como muitos vendem por aí, achando que vai ficar rico do dia para a noite, mas é perfeitamente possível alcançar esses resultados sem sair de casa e ter liberdade de tempo geográfica e financeira. Te dou 6 meses para você mudar completamente de vida, seguindo o método que vou deixar no primeiro comentário fixado. Corre lá. Filas intermináveis são comuns na Venezuela, onde as pessoas enfrentam escassez de praticamente todas as necessidades, mesmo em um país rico em petróleo. Por que essa escassez? A ponto de as pessoas esperarem por gasolina por horas? A moeda local, o bolívar venezuelano, perdeu completamente o valor, forçando as pessoas a carregarem grandes quantias em dinheiro. O país enfrenta um grave problema relacionado à sua moeda extremamente desvalorizada em comparação com o dólar e o euro, oficialmente, em outros países globais. No entanto, apesar de sua riqueza aparente, enfrenta desafios na comercialização global do petróleo. A capital, Caracas, lar de uma população de 28 milhões de pessoas, apresenta uma paisagem impressionante do alto, mas por dentro é um cenário de caos, que é a moeda venezuelana, uma situação desastrosa para a economia do país. Além disso, o governo venezuelano continua removendo zeros da moeda, exacerbando ainda mais essa crise. A disparidade atual chega ao ponto em que a libra síria tem um valor superior ao bolívar venezuelano, dependendo quase exclusivamente do exterior para atender a todas as suas necessidades. A Venezuela enfrenta uma situação em que sua moeda local carece de poder de compra. Diante desse cenário, o governo responde imprimindo mais dinheiro para adquirir bens no exterior, desencadeando uma inflação galopante. Situações absurdas, como um bloco de queijo custando $50 americanos, tornam-se comuns, refletindo uma estimativa de inflação em torno de 10.000%. Embora rica em petróleo, a Venezuela confronta desafios em sua indústria petrolífera devido a embargos que restringem sua capacidade de vender petróleo internacionalmente. Além disso, as dificuldades em processar seu próprio petróleo resultam em uma inexplorada riqueza de recursos, incapaz de suprir suas necessidades. O país importa petróleo refinado do Irã em um acordo desigual, enviando petróleo bruto não processado, em troca de petróleo pronto para uso, beneficiando o Irã. Esses problemas econômicos refletem-se nas filas, nos postos de gasolina, evidenciando a escassez de combustível. Para agravar a situação, os saques nos caixas eletrônicos são limitados a apenas 3 por semana, em contraste com outros países em crise econômica, como o Líbano, onde os saques são mais flexíveis. Isso contribui para uma crescente falta de confiança na estabilidade financeira do país. No sistema bancário venezuelano, levando as pessoas a trazerem quantias grandes de dólares do exterior, mesmo com cartões de crédito válidos. Globalmente, os eletrônicos frequentemente ficam sem dinheiro. Além disso, as transações em dinheiro também são problemáticas, já que a falta de troco impede que a economia local se beneficie dos turistas. Os residentes locais encontraram soluções criativas para contornar esses desafios econômicos. Por exemplo, quando fazem compras em restaurantes, muitos clientes pagam em dólares através de contas bancárias nos Estados Unidos do bolívar venezuelano.
Infelizmente, essa prática não contribui para o governo venezuelano, pois as pessoas estão dispostas a evitar os bancos locais. Para mitigar essa crise, o governo venez ocasionalmente oferece transporte público gratuito e distribui assistência alimentar à população. Em algumas ocasiões, até mesmo a gasolina nos postos de gasolina é fornecida gratuitamente. No entanto, a renda média mensal dos trabalhadores na Venezuela era cerca de 45 no ano passado e agora aumentou para cerca. Os cidadãos venezuelanos estão exigindo um salário mínimo mensal de pelo menos 00 para sobrevivo, que seria até bem mais que no Brasil, mas sabem que é um objetivo inalcançável, o que tem levado dezenas de milhares deles a fugir para a Colômbia ou Brasil, onde as condições são difíceis, mas menos pior. É irônico pensar que não muito tempo atrás, a Venezuela era um dos países mais civilizados e prósperos de sua região, liderando a América Latina. Apenas 30 anos atrás, pessoas do Oriente Médio, como Líbano e Síria, migraram para lá em busca de uma vida melhor e contribuíram para o desenvolvimento do país. No entanto, a Venezuela enfrentou uma mudança drástica. Após 1998, líderes posteriores, como o presidente Hugo Chávez, abandonaram uma economia baseada na produção e optaram por uma economia dependente do petróleo. Empresas estrangeiras foram expulsas, com o governo declarando: se vocês têm suas marcas, nós temos nosso petróleo inicialmente. Isso passou despercebido, pois Chávez redistribuía a riqueza dos ricos para a maioria pobre do país, que o apoiava fervorosamente, garantindo sua vitória em todas as eleições. No entanto, a elite venezuelana, temendo golpes da maioria pobre, deixou o país e hoje produtos de marcas internacionalmente conhecidas são raros na Venezuela, por exemplo. Há uma rede de fast food semelhante ao McDonald's, mas opera sobre um nome diferente, usando direitos de nomeação adquiridos. Eles até mesmo adaptaram seus produtos para contornar os altos custos, vendendo uma massa crocante chamada yuca. Em vez de batatas fritas, a saída do setor privado e da elite venezuelana teve um impacto grande na economia do país. Essa mudança inadvertidamente desencadeou um processo de degradação agravado pelo falecimento de Hugo Chávez em 2013, deixando para trás um estado petroleiro que revirava lixo em busca de comida. O atual presidente Nicolás Maduro assumiu o cargo, mas sua liderança fracassou em restaurar a prosperidade do país. A Venezuela enfrentou escassez de eletricidade com apagões generalizados, interrompendo o transporte público e mergulhando o país na escuridão. Essa situação deixou as pessoas em depressão e até hoje o país não se recuperou completamente. A população local é calorosa. No entanto, quando se visita o país, é fundamental guardar bem os seus pertences de valor, pois a crise econômica exacerbou as taxas de criminalidade, transformando a Venezuela em um dos países mais perigosos do mundo. Existem áreas na capital onde até mesmo a polícia evita entrar, pois parar em semáforos vermelhos é arriscado devido a sequestros e roubos. A situação é tão crítica que a polícia venezuelana não aplica multas para aqueles que não param nos semáforos. A população da Venezuela está desesperada por um salvador.